Começando aqui nossa aulinha de redação para Enem 2020. Aqui embaixo vai estar o nosso contato para Instagram, tanto faz entrar em contato comigo como a Fernanda se surgir alguma dúvida. E vamos lá. Eu vou falar aqui um pouco do que se trata o curso, só para você basicamente ter um norte do que vai ser. Como você vê aqui, ó, eu vou te ensinar a redação igual à minha. Aí vamos ver, tipo, o objetivo é fazer com que você tire nota alta, acima de 920. Aqui já dá um pequeno sumário, digamos assim. Eu vou falar um pouco sobre competência e redação do Enem, é só uma visão diferente. Como fazer a introdução, aqui vai ser uma aula muito boa, porque aqui vai ser uma aula que de fato você vai estar conseguindo aprender. A terceira aula vai ser uma aula básica sobre gramática, não se preocupa, essa aula é básica, então essa aula aqui todo mundo vai entender, embora você não saiba nada de gramática. Então eu vou estar te falando um pouco sobre acentuação gráfica e crase. Vou desmistificar a crase aqui, te ensinar a crase através de um bizu ali. E a quarta aula vai ser como fazer os desenvolvimentos e suas diferenças. Praticamente vai ser a aula mais importante, porque aqui você vai estar aprendendo a fazer, digamos, mais da metade da sua redação. E 5 é como fazer uma boa conclusão. Boa conclusão, isso aqui é uma aula muito light, porque é uma aula que de fato vai ser fácil. Vamos aqui. Competência do Enem. Competência 1. Está como competência 1 da nossa prova de redação a competência que fala, tipo, pergunta se o aluno, se de fato ele conhece gramática, se ele conhece a língua escrita. Então aqui, para aqueles que não dizem que cai gramática, que não compensa estudar gramática para o Enem, olha, ó, competência 1, competência que vale 200 pontos. A competência é razoável. Competência 2, uma competência grande, mais fácil. Por quê? Uma competência que te pede para tu compreender a proposta. Como é que eu compreendo a proposta? Através da elaboração de uma boa tese. Hoje eu vou estar te ensinando a fazer uma tese. Outra, conceito das várias áreas de conhecimento. Isso aqui é o famoso recorte teórico. É tipo você pegar uma área de filosofia, sociologia e trazer algum cantor, algum exemplo que de fato sirva. E a outra é você escrever um texto dissertativo argumentativo. Como eu vou estar te ensinando com base na minha redação, então vou estar utilizando alguns modelos e você vai perceber que não é obrigado você entender muito isso aqui. Mas é importante você estar estudando gêneros e tipos textuais para a tua prova de linguagem. Geralmente, 3 a 4 questões na prova de linguagem é sobre esse assunto aqui. Vamos continuar. Competência 3, essa competência aqui não é normal, é a competência mais difícil do Enem, porque é uma competência que depende da subjetividade. Como assim? Porque você vai ter que pegar a informação, você vai ter que pegar essa informação e fazer os contornos nela, para que essa informação de fato sirva para estar defendendo teu ponto de vista. Então, essa competência ela depende muito de clareza, simplicidade, fazer com que o corretor de fato entenda o que você está querendo dizer. Eu não consegui fechar essa competência no Enem. Competência 4. Competência 4, a competência mais fácil de todas. Porque é uma competência que é responsável por você, ela vai analisar se você está ligando os parágrafos do texto, está ligando as ideias. Então aqui você vai estar utilizando conectivo, pronomes relativos e outras articularidades da linguagem para poder estar fazendo isso. Competência 5, aquela competência que vai estar presente lá na tua conclusão. Ela te pede uma proposta de intervenção para o problema. Olha isso aqui, problema. Eu vou falar mais sobre isso na frente. O que é proposta de intervenção? Proposta de intervenção é você tentar solucionar um problema de uma forma, eu gosto de solucionar de uma forma genérica, apesar de ter muitas redações 1000 que usa ideias muito inovadoras. Mas deixa eu te explicar o porquê de eu utilizar uma coisa genérica. Muitos problemas, digamos um problema de saúde atual, ele pode ser solucionado com uma solução que já tenha sido utilizada anteriormente em outro problema de saúde. Então eu gosto de generalizar. Dá certo? Dá, porque o corretor ele vai ter que aceitar. O corretor ele entende que você é aluno de terceiro ano, então ele vai entender que você não tem tantos conhecimentos assim para tentar estar resolvendo grandes problemas. Vamos continuar. Essa parte aqui de fato já começa na nossa aula. Aquela parte é basicamente só te falando basicamente o que é. Essa parte aqui é importante que você tenha uma caneta, você tenha marca-texto, canetas coloridas ajuda muito. E um caderno, post-it também, para você estar anotando o que eu vou falar daqui em diante. Resumidamente o que é uma introdução? Introdução é responsável por você prender o leitor. O que é o prender o leitor? Prender o leitor, eu estar demonstrando para o leitor que meu texto é bom,
Tá demonstrando para o meu leitor que o meu texto ele tem informação, que meu texto é de fácil entendimento. Outra função da introdução é apresentar o assunto. Você vai perceber o seguinte, eu vou estar apresentando o assunto através da minha tese. Então, eu já dei logo aqui abaixo o conceito de tese. Não se preocupa, te acalma. O que é tese? Tese, eu gosto de estar utilizando isso. Tese é como você agirá no decorrer do seu texto. Eu sei que você já pode ter ouvido falar que tese é aquilo que você pensa, mas note, você pode pensar várias coisas sobre o mesmo tema e de fato isso não vai te ajudar em nada. Mas tese é como você agirá. Por quê? Porque se eu digo que uma coisa é boa na minha introdução, eu vou ter que estar repetindo ao longo do meu texto. Isso aqui chama retomada de tese. A retomada de tese, ela faz com que você ganhe ponto da competência 3. Então, a sua tese, ela te diz, digamos que uma coisa é positiva, aquela coisa vai ser positiva ao longo de todo o texto. Mas como nós estamos falando de Enem, toda tese, anota isso aí, toda tese para o Enem é um problema em si. Por quê? Porque o próprio tema já é um problema e você deve sempre problematizar ainda mais, porque é mais fácil você falar mal do que falar bem. Então, isso aqui é muito importante. Vamos aprender agora como fazer uma tese. Como criar uma tese. Eu gosto de estar utilizando os ditos puxadores de tese. O que é isso? São palavras, frases que você deve estar utilizando para estar facilitando sua vida. Ou seja, você vai criar uma tese em quantos segundos? O tempo que você demorar para escrever essa frase e colocar o tema na frente, sua tese já está criada. Olha isso aqui. Ó, não tem a necessidade de, eu botei superar, combater, barra alcançar, barra garantir, mais o tema à frente. Como é isso aqui? Olha, você vai estar escolhendo uma dessas palavras aqui, mas não é para escolher a esmo, você vai escolher a seguinte forma. Quando você lê o seu tema da redação do Enem 2020, você vai se perguntar, primeira coisa que eu vou fazer no Enem, eu vou me perguntar, esse tema, ele é positivo ou é negativo? Como assim? Digamos o seguinte, o tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema. Lembre-se, entre sempre com a visão do social. Então, se eu democratizo algo, eu faço com que mais pessoas tenham acesso. Então, isso socialmente isso é bom. Então, o que? Coisas boas eu devo garantir, coisas boas eu devo alcançar. Coisas boas eu posso também maximizar, ampliar. Ó, tem um aplicativo chamado sinônimos.com, laranjinho, que tem ele tanto na versão online como também na versão baixada, que você pode estar pesquisando lá. O que são sinônimos? Palavras que você pode estar trocando elas pelas outras em determinadas ocasiões, sem alterar de fato o sentido dela. Então, ó, se for um tema positivo, você vou estar colocando a necessidade de alcançar mais o tema, ou a necessidade de garantir, ou um sinônimo. Se for um tema negativo, digamos como a desmatação da floresta amazônica, pegando uma visão social, isso não é bom. Então, o que? Coisas ruins eu vou superar, coisas ruins eu vou combater, coisas ruins eu vou mitigar. Vá lá no aplicativo Sinônimo que você vai encontrar várias outras palavras. Então, eu vou colocar isso. Não se preocupa. Mais à frente eu vou estar explicando isso aqui com exemplos. Isso aqui é só para te explicar isso aqui, o superar, o combater, alcançar e garantir, beleza? A outra forma é você estar colocando o cenário desafiador mais o tema. Esse aqui é um dos mais concisos, ou seja, o menor. Porque aqui você consegue botar ele menos de uma linha, esse aqui. Você bota o cenário desafiador mais o tema. Como assim? O cenário desafiador, para você entender, ele é lido, ele significa o problema. Então, ó, eu vou estar problematizando. Lembra que eu te falei da competência 5, que fala do problema? Então, ó, problematizando o meu tema. Ó, o cenário desafiador pode ser lido como o problema do tema, enfim. Outro modo de estar utilizando também é o dificuldade de. A explicação de dificuldade de é o método da necessidade de. Então, basicamente a mesma coisa, não vou falar para ficar grande. Como funciona na prática? Essa daqui é a minha redação de 2019, que é a minha introdução. Ó, note que aqui só tem 4 linhas. Daria para ter feito apenas em 3 e estaria boa. Eu vou te explicar na próxima aula de introdução, não se preocupa. Ó, o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu já tinha te falado, se eu democratizo, eu faço com que mais pessoas tenham acesso. Então, se mais pessoas têm acesso, é uma coisa boa. Então, coisas boas eu vou fazer o quê? Coisas boas eu vou garantir, coisas boas eu vou alcançar, eu vou intensificar. Então, vamos estar identificando a minha tese. Ó, bem aqui, ó, a necessidade de garantir. Ó, eu tô utilizando a necessidade de garantir que eu te falei ainda agora. Coloquei o tema à frente, olha o tema aí, ó.
democratização do acesso ao cinema. Eu só não coloquei o tema todo do jeito que estava aqui, por quê? Eu só não coloquei todo por causa desse no Brasil bem aqui, porque no meu modelo de redação já tem sociedade brasileira, então não coloquei no Brasil. Outro motivo também de eu não ter colocado no Brasil foi porque tem uma questão de vírgula bem aqui. Tem professores que dizem que esse no Brasil deve estar entre vírgulas. Outros dizem que não é necessário. Então, para evitar erro, evitar uma confusão, digamos assim, eu coloquei sociedade brasileira. Então, você está percebendo o tanto que é fácil. Ó. A necessidade de... Coloquei o tema à frente. Ó. A democratização do acesso ao cinema. Quer ver o exemplo aí? Ó? Olha, ó. A necessidade de... Como é uma coisa boa, eu vou o quê? Garantir a democratização do acesso ao cinema. Outro exemplo, com o sinal desafiador. Ó, um exemplo aqui, uma coisa que eu vou te falar. Se eu tivesse colocado a necessidade de, ou então o sinal desafiador, não iria alterar em nada. Não iria alterar em nada. Olha aí como é que fica, ó. O sinal desafiador da democratização do acesso ao cinema. Como é que eu posso ler para facilitar meu entendimento? Ler o problema, ó. O problema da democratização do acesso ao cinema. Qual o objetivo do Enem? Ele quer que tu problematize o tema. Outro exemplo com a dificuldade de alcançar, eu apenas coloquei o tema à frente, ó, a necessidade de alcançar a democratização, caberia um A bem aqui, ó, a democratização do acesso ao cinema. De novo, eu não coloquei no Brasil porque eu já coloquei sociedade brasileira, beleza? Até mais. Ei, se você gostou, compartilhe esse vídeo aí para aquele seu amigo. A próxima aula vai ser uma aula sobre introdução. A próxima aula eu vou estar dando mais exemplos de como criar outras teses. Basicamente vou dar o exemplo com outro tema. A próxima aula vai ser muito importante. Essa aula aqui basicamente é só um início aqui, só para te falar por cima o que é o Enem, beleza?